Fala, meus queridos. Cara, eu tô no susto aqui, desculpa o atraso. Vou explicar o que aconteceu. Acordei umas 6 e pouco, tava mexendo no celular e apaguei de novo, cara. E não tava com outro despertador. E apaguei até agora, no sustaço absurdo. Poderia ter sido pior. Poderia ter ido até umas 8h40, 9 horas. Mas enfim, desculpa o atraso, guys. Vamos subindo aí, Vitão, Gil, convidado monstro do dia, pra gente já começar o papo aqui e não atrasar mais. Deixa eu convidar aqui o Gil também. Deixar pinado o Spaces também, rapidinho. Quem puder twittar, bora lá, peraí. Boa, já dando um bom dia aqui. Fala, Gil. Primeiro agradecendo a ter aceito o convite para estar aqui com a gente mais uma vez. Como é que você tá? Desculpa o atraso aí. E aí, rapaziada, GM, imagina, pô, é um prazer estar aqui. E é um tópico um pouco mais chato, né, mais teórico, mas vou puxar para um lado mais prático da coisa, para a gente poder ter uma conversa maneira. E seria legal também o pessoal aí que tem experiência, principalmente como degen, comprando token, vendendo token, ou até mesmo quem já pensou ou está desenhando um projeto, cara, sinta-se à vontade para subir e falar um pouco do que você está fazendo, perguntar, e a gente pode fazer isso aqui uma war room. Até uma coisa que eu estava pensando, Rod e Sioff também, um quadro maneiro que eu já vi em um Spaces isso, na época da FTX, que estava dando aquela merda toda, e os caras faziam uma hot room, né? Então, pessoas que eram especialistas ou que tinham um projeto, por exemplo, a Kraken, que podia ter reservas lá, os caras colocavam eles como speaker e colocavam especialistas em várias áreas, né? Então, da área legal, da área de tokenomics, da área de marketing, e os caras meio que grilavam o cara de perguntas, só com pergunta difícil, né? E aquilo ali era uma experiência, pô, de muito aprendizado. Então, isso é até uma ideia que vocês podem pensar de fazer de vez em quando, uma vez por mês, é chamar um projeto que está sendo desenvolvido e que esteja disposto, né, a ser criticado em público, para ter essa troca. Né? É uma coisa boa para a audiência e muito bom para o projeto também. Mas, enfim, bom dia para geral aí. Vamos tentar fazer uma conversa interessante. Uma ideia maneiraça mesmo. Vamos falar disso depois. Fala, meu príncipe. Desculpa aí que... Fala, Caralho. Rod. Isso já aconteceu comigo, então normal. Eu já acordei já. E aí, sorte que quando era o rosto do dia, eu falei assim, caramba, deixa eu entrar aqui. O, o bom é que eu ainda tenho meio que um relógio um pouco fisiológico. Então, eu ainda acordei com um pouco de atraso. Senão poderia ter facilmente ter umas 9, 9 e pouco. Eu tava cansadaço. E eu não tinha nenhum outro despertador setado aqui. Era só 6h30 mesmo. Eu já fiz isso várias vezes já. Ou acabar a bateria do meu relógio também, acontece. Daí é mais frequente do que eu imaginava. É umas maiores mesmo, pra falar a verdade. Mas boa. Bom dia aí pra vocês. Bom dia, Gil. Prazer estar falando com você. Você falou que é um assunto chato, cara, mas eu acho que não é não. Eu acho que é um assunto muito legal. Porque... até porque uma coisa legal que aconteceu no café a semana passada é que eu fiz uma enquete pra saber qual que foi o episódio que a galera mais gostou. E foi, tipo assim, foi uma semana com muitas atividades. A gente teve o Orlando aqui, a gente teve o Lalo aqui, a gente teve o João da Piquenique, a gente teve, pô, muita gente legal. E quem acabou levando com a maior porcentagem foi o Alan, que é advogado, falando sobre tokenização e CVM. Levou o máximo da enquete ali. Então, pelo jeito, a galera gosta das coisas mais difíceis mesmo e da coisa mais assim, tipo, são coisas que todo mundo sabe que existe, mas nunca sabe entender o detalhe, sabe? E acho que é legal a gente começar a falar sobre o detalhe também. Com certeza, cara, com certeza. Inclusive, eu fiz um post essa semana que eu mencionei exatamente isso no começo, né? Eu ia falar de stablecoins e eu estava falando de índices que você pode usar para falar sobre stablecoin, mas para a maioria das pessoas eu imagino que isso não seja tão interessante, né? Mas mesmo assim eu sinto falta desse tipo de conteúdo, um conteúdo mais acadêmico, mais
na veia, né, para você pegar e executar de fato. Tem muita gente legal fazendo a parte do onboarding, que é explicar o primeiro nível, mas quando você vai 2, 3 níveis abaixo ali de complexidade, tem pouca gente chegando lá, né? Então, concordo com você, eu acho super importante. Espero que o pessoal goste também. Boa, convidando a galera para subir aqui. Vamos subindo, levante a mão pra gente puxar, quem puder tá aqui. E uma sugestão que o Gil até trouxe, da gente falar um pouquinho do. A gente pode falar de outras coisas, obviamente, claro, mas falar um pouco do Tolkien Café, vocês acham maneiro? O que vocês acham? Eu animo sim. Eu acho da hora, Rod, se você quiser, a gente pode introduzir o tema, começar a discutir um pouco sobre os fundamentos, e aí a gente vai colocando o Tolkien Café como exemplo nos momentos que vocês quiserem, né? Ou então a gente, no final, caso não tenha mencionado ainda, a gente pode bater um pouco, trocar um pouco de ideia sobre isso. Eu queria puxar aqui um tópico para a gente começar, que eu vi até que o título da live é Fugindo dos Ponzi, né? E eu acho que é um termo, tanto Ponzi como pirâmide, que é muito comum no mercado cripto, mas que as pessoas usam muito errado, né? Então eu queria até começar falando para quem não sabe, mas é legal entender o que é uma pirâmide, o que é um Ponzi e qual que é a diferença entre os dois, né? Uma pirâmide, ele basicamente é um sistema em que você é recompensado por trazer outra pessoa. Então, diretamente recompensado por mais uma pessoa. O Ponzi é diferente, porque a pessoa que está centralizando ali, ela paga os outros investidores com o dinheiro de quem está entrando, né? Então é diferente. É como se você fosse para uma padaria, você desse o dinheiro de um pão para o cara e o cara te devolvesse dois, né? Isso não é uma pirâmide, mas como o cara está te dando 2 pães para o preço de um, uma hora alguém vai chegar lá e não vai ter, né? Ou vai pagar e não vai receber nada de volta. A gente vê muito no mercado cripto Ponzinomics, né? Igual o Rod botou aí no título perfeito, a gente vê muito Ponzi, mas pouca pirâmide em si, né? As pirâmides que a gente conhece, que são Rinode, essas pirâmides mais estruturadas mesmo, tradicionais, elas não são tão presentes no mundo cripto, né? Ou vocês acham que isso também existe, Rod e Sioff? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu vejo muito mais Ponzis e economias não sustentáveis do que, de fato, pirâmides, né? Que é o que o pessoal fala sempre. Eu acho, não sei se estou errado, mas eu acho que a pirâmide se encaixava mais com os jogos NFTs da época, lá 2021, não é? Que Então, era eu vejo isso como um Ponzi, né? Porque, por Ponzi? exemplo, um Axie. Você não ganhava dinheiro se eu entrasse no Axie. Mas eu entrando no Axie, ou no Bomb Crypto, ou no CryptoPlanes, eu estava enchendo ali a bag do cara que ia te pagar, né? Então, eu estava dando dinheiro para o padeiro sem receber meu pão. E ele estava te dando 2 pães ao invés de um, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, pra ser sincero. Bem maneiro. É confuso. Porque assim, É, vamos lá. O que eu vejo em cripto? Referral. Tenho certeza que o pessoal aqui já bateu em projetos que tem referral. Então você entra no projeto, cara, você tem que investir tanto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tá aqui seu link de referência. Se você fizer alguém entrar com esse link de referência, você ganha 10% do que esse cara perder. Isso, para mim, começa a jogar para esse lado de pirâmide, né? Porque aí você está ganhando dinheiro do cara. E a tua motivação é botar mais pessoas embaixo de você, né? Agora, se você está entrando num token que você está tentando fazer no jogo lá, e esse token quebra, porque ele não é sustentável, isso é um Ponzi, né? Mas, enfim, eu acho que isso é importante porque quando a gente vai falar de Ponzi, quando a gente vai falar de pirâmide, quando a gente vai falar de economias sustentáveis, o que esses projetos tentam fazer é jogar no inconsciente, no nosso inconsciente, né? O inconsciente do ser humano. E realmente tentar ali usar as vertentes de enquadramento, né? Tem um livro muito interessante que é o Pensando Rápido e Devagar, do Kahneman e do Tversky, eu não sei se vocês já viram, mas ele fala dessa parte de economia comportamental, né? Então, são psicólogos positivistas, perdão, são economistas que ganharam o Prêmio Nobel de Psicologia, né? Por conseguir unir esses dois mundos. E ali eles falam muito de enquadramento, né? E de como você é manipulado por ser humano e por pensar de forma não racional em muitas vezes.
Eu queria até dar um exemplo, mas se você tem algum comentário, pode ir. Eu tenho, eu acho que muita gente acaba usando o termo pirâmide para falar de economias não sustentáveis, sabe? Ou coisas que não são sustentáveis no longo prazo. Porque eu acho que a pirâmide é o modelo mais clássico disso daí, né? Só que, na verdade, é, pirâmide, ela não é sustentável, mas ela demora para não ser sustentável, né, na verdade. E aí o que acontece? Pirâmide, geralmente, ela tem um produto, né? Assim como a Rinode tem um produto, assim como as outras lá, tinha uma de telefonia no passado, esqueci o nome, mas era bem Telex famosa. Free. Isso, exatamente. Então, sempre elas têm um produto. O produto é extremamente ineficiente, quase ninguém consome de verdade o produto. Mas ele tem geralmente uma margem de lucro muito alta e ele é facilmente revendível, tal, do gênero. Então ele demora para a pirâmide começar e ela acaba por um único simples fator, ela satura muito fácil por causa de progressão geométrica. E aí o que acontece? Eu acho que muita gente, eu acho que tem muita pirâmide em cripto, mas não é em cripto. Utiliza do argumento de cripto para cripto ser o produto, sabe? E no final das contas existe isso. Eu acho que tem muito mais Ponzi, concordo com você, tem muito mais Ponzi, em que você coloca o dinheiro ali e aí tá rendendo, só que na verdade ele tá te pagando com o dinheiro do outro, e aí quando você for sacar, você saca o dinheiro do outro e não o dinheiro que rendeu. Então acho que isso daí acontece bastante. Mas acho que pirâmide já aconteceu. Por exemplo, Atlas Quantum, né? Foi uma famosa Ponzi, na minha opinião, não uma famosa pirâmide, porque você não. falado pirâmide antes. Não, Dá uma é porque olhada. você não tinha gente, por exemplo, eu não podia ser um representante Atlas Quantum que vendia para outras pessoas, que vendiam para outras pessoas, que vendiam para outras. Não, isso não acontecia. Mas era essa lógica que eu tava falando, né? Igual o Gil falou de padaria, por exemplo, o cara tá falando que tá rendendo para você lá e quando você for sacar, você tá sacando. Mas você não tá sacando o dinheiro que rendeu. Você tá sacando o dinheiro de outra galera que tá colocando dinheiro no negócio. Então, o que, assim, muitas vezes o banco faz isso, né? Então, o banco tem umas jogadas meio pontos de vez em quando de falar que tá rendendo, mas na verdade é incentivado, né? E esse incentivado tá vindo dinheiro de algum lugar. Enfim, mas tudo bem, aí é outro assunto. Pode Mas eu falar. concordo pra caramba. Eu acho que um ponto interessante que você falou é a parte do produto. E em cripto, eu acho que ainda tem muita gente, como é um assunto novo, um assunto complexo, tem muitas pessoas que veem, por exemplo, a blockchain ou o token ou o NFT como o valor, como o produto, né? E na verdade isso não é. Isso é só a ferramenta. Isso é só um recurso que você tem de atingir algo. Então, beleza, eu tenho um NFT, eu tenho uma blockchain ou eu tenho um token. E daí? Né? Esse token é para o quê? Qual que é o próximo passo? Qual que é o produto de fato, igual você falou, né, senhor? Eu estou aqui segurando um token da Uniswap, que isso um dia pode ser uma governança, quer dizer, que a governança hoje mais um dia pode ser distribuição de lucros, e esse protocolo ele gera um valor para o mercado como um todo, porque ele facilita uma solução de finanças centralizadas. Pô, legal. Nem mencionei blockchain, entendeu? A blockchain ela está ali possibilitando isso, mas o valor de fato é a pool, é o volume que está ali, é a liquidez que está ali, né? Então é um pouco isso. Qual que é o produto? Qual que é o valor daquilo? E aí, monstro, subiu aí, quer falar? Sim, quero sim, mano. Bom dia, GM pra geral aí. É porque, caralho, esse papo é muito salgado, né? Falar de Ponzi e de pirâmide. É, pirâmide, assim, a diferença o que eu entendi sobre Ponzi até hoje nessa vida, né? Que eu li faz muito tempo atrás, que inclusive é um nome que me chama a atenção, porque o cara é meu xará, né? O Charles Ponzi, que criou o bagulho. E aí, eu. Eu fiquei. Uma vez eu li, aí assim, eu relacionava na real o Ponzi a algo que mexe mais com o seu sentimento do que, por exemplo, uma pirâmide. Ele tá mais dentro do seu sentimento, porque assim, ele te cria uma sensação de que você vai chegar em algum lugar, de que você vai pegar uma bolada grande, de que você vai ganhar os dois pães, tá ligado? Mas não necessariamente que você vai ganhar os dois pães. Você tá ali numa fila que é muito menor do que vários outros jogos, tá ligado? Para você ganhar alguma coisa na frente.
é como você comprar uma rifa de alguma coisa boa com pouco dinheiro, tá ligado? E concorrer com pouca gente. Era o que eu entendia sobre Ponzi. No entanto, Perfeito. eu olhava para o mundo dessa forma. Tipo assim, o Rio de Prêmio aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Para mim, o Rio de Prêmio é um esquema Ponzi. Porque ele se banca com o dinheiro das pessoas e ele tira lucro para quem tá organizando aquele bagulho, tá ligado? Porque assim, tem mais ou menos 4 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, imaginando que 100 mil pessoas comprem Rio de Prêmio, mais ou menos aí dessas 100 mil, cada uma compre 2 Rio de Prêmio, cada um vale R$ 5, sabe? Já pagou o prêmio que ele dá para uma pessoa só, e você cria esperança em 100 mil pessoas, tá ligado? Que vão injetar dinheiro naquilo dali de forma bruta. E no final só quem ganha é um. Mas assim, esse um, ele é bem divulgado, mano. Ganhou, e aí botaram outros prêmios, e agora tu ganha moto, e agora tu ganha televisão, e aí tu ganha. Só que, mano, esse é só o dinheiro arrecadado de toda a venda do bagulho. Só esse dinheiro das pessoas, ele banca todo o ecossistema, premia um, tá ligado? E continua gerando mais gente, mano. Eu entendia mais ou menos Ponzi como isso, como todos os jogos de azar, assim, tipo, loteria, totobola, Uhum. todos esses jogos. Isso é um bom paralelo. Isso é um bom paralelo, cara. E aí, qual que é a correção que eu faço? Quando você vai lá e compra o Rio de Prêmios, você sabe dessa situação que você está entrando. Então, você sabe que você está comprando um ticket que talvez você não vai ganhar, que tem um monte de gente, que ali é uma loteria e etc. Um esquema de Ponzi, o cara chega, igual o cara da Brás Company, por exemplo. O cara chega para você e fala, brother, eu sou o pica de investimento, eu sou o Gil aqui, entendo tudo de tokenomics, eu vou entrar aqui nos tokens, eu faço em média 20% ao mês, né? Se você quiser me dar o teu dinheiro, eu te garanto 10% ao mês de retorno para eu poder rodar o teu dinheiro, porque eu sou o pica. Então você cria uma ilusão de que aquele retorno é por causa do sucesso, né? E na verdade, o que eu estou fazendo com o teu dinheiro é porra nenhuma. Eu estou botando ele aqui numa carteira que ninguém nunca vai ver. O Cioff e o Rod entraram, eu paguei para eles ali o inicial, mas o que sobrou do teu ainda está lá guardado, né? Então você vai meio que jogando um para o lado e o outro para o outro, de forma não explícita. Então uma coisa é eu chegar para você e falar, brother, joga na Mega Sena aí, você tem 1 em 1 bilhão de chances de ganhar. Isso não é um Ponzi, isso é um jogo de azar, igual você mencionou. Na matemática, nem faz sentido você entrar. Se você pegar o custo que você tem comprando um ticket e você multiplicar pela probabilidade de você ganhar, você tem o seu valor esperado daquele ticket, né? E nunca vale a pena. Nunca vale a pena. E é assim que a conta fecha. Senão esses caras já tinham quebrado, a lotérica tinha quebrado, né? Enfim. Então é um pouco essa diferenciação. O Ponzi, o cara, ele cria uma ilusão de que ele está gerando valor de alguma forma. Enquanto que essas lotéricas, elas já explicitamente falam, cara, tá aqui, ó, é 1 em 1 milhão, se tu ganhar, tu levou o dinheiro de todo mundo. Entendi. Fez total sentido. Mudou inclusive, muita coisa, assim, do olhar. Mas enfim, é isso. Valeu, meu mano. Exato. É isso, tamo junto, mano. E aí, Gus, como é que tá? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Gil, Cioff, Rod, Monstro, galera. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer também uma provocação do tipo. O Bitcoin não é uma Ponzi, levando em consideração que a gente precisa de mineradores ali, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de minerador para ter um Bitcoin, para minerar e validar o bloco. E aí a gente precisa de pessoas para utilizar o sistema. Se a gente não tiver essa triangulação aí, não acaba se tornando um Ponzi ou uma pirâmide. Com certeza, com certeza. Aí eu te pergunto, te faço uma pergunta na sequência. Para você, qual que é o valor do Bitcoin? O que o Bitcoin ele gera de valor para a sociedade? A descentralização. Perfeito, tá aí. Tá aí. Ele cria um sistema alternativo descentralizado de pagamentos ou barra reserva de valor, dependendo de como você veja isso. Isso é um valor. Isso é um valor. Por quê?
Porque existe uma convenção e as pessoas já se convenceram de que aquele é um ativo, que ele é confiável e que ele serve para esse tal. Então, quando a gente entra no Bitcoin, por exemplo, é um pouco mais complexo ainda do que você falar de um ativo como uma Uniswap, que tem um produto, porque a gente está falando de uma moeda, de um meio de pagamento. E meios de pagamento nada mais são do que convenções, né? Se as pessoas que estão à sua volta não aceitam real como pagamento pelo pão, o seu real não vale nada. Antigamente, as pessoas usavam o vidro, o espelho, o sal, mas a partir do momento que viu-se que isso era muito abundante, ninguém mais aceita. Se você chegar na padaria com um pacote de sal querendo comprar um pão, o cara vai te mandar tomar no cu, né? Desculpa a palavra aqui. Então, por quê? Porque ninguém aceita sal. Não é uma convenção isso. O Bitcoin ele conseguiu se tornar uma convenção. Então, se eu hoje crio uma moeda igualzinha, com os mesmos parâmetros, com a mesma blockchain e tecnologia, ela vai valer zero até que isso se torne uma convenção. Então, quando a gente fala hoje que o Bitcoin ele precisa de outras pessoas, sim, ele precisa de mineradores, ele precisa de pessoas transacionando. Mas essas pessoas estão fazendo isso porque isso é bom para elas. Elas estão tomando essa decisão de forma racional. É lucrativo para os mineradores, para quem transaciona, eles querem o valor da descentralização, eles não querem estar passando por banco, então para eles funciona, por isso que eles pagam a taxa e por aí vai. Então é um ecossistema que ele se autossustenta pelos incentivos de cada agente econômico que está ali, né? Fala aí, Siof. Perfeito, perfeito, Gil. Eu só queria, antes do Cial falar, eu só queria fazer um breve comentário que doeu pra caramba fazer essa comparação Bitcoin e Ponzi, tá? Então, tá, só isso. Tá safe, tá safe. É para fins educativos. Para fins Exatamente. educativos, pode. Vai lá, Vitor, te levantar na mão. Manda bala. Boa, eu tenho uma consideração sobre esse ponto aí, porque eu acho que muitos Bitcoin Maxis ficam bravos com o shitcoin, né? É fácil, assim, muito fácil. Eu acho que é a pior coisa que eles mais odeiam na vida. Porque, assim, por exemplo, quem é Ethereum Maxi ou quem tá fora do ecossistema de Bitcoin assim tão forte, ele não liga pra shitcoin. Tipo assim, a shitcoin tá ali, beleza, quem quiser apostar, apostou, meme coin, o valor do meme, até, né, faz sentido. Mas acho que o Bitcoiner, ele fica bravo, por quê? Ele entende que não existe essencialmente nenhuma diferença entre Bitcoin e as outras moedas, apenas a convenção. É claro que existem supplies diferentes, tal, mas se você criar uma moeda exatamente igual ao Bitcoin, uma Bitcoin, um dos fortes do Bitcoin, né, porque já tem vários, Satoshi Vision, não sei das quantas, é o Bitcoin Cash também, tudo não vai mudar nada. É a mesma moeda. O que muda é a convenção. E eu acho que acaba sendo alguma coisa até bem filosófico entre a comunidade, se não até muito mais do que isso. É igual, por exemplo, o Gus falou assim, doeu aqui, né, tal. É porque doeu, é um ativo, é uma coisa, né, não é uma coisa que deveria ter um sentimento atrelado. Mas tem. Por quê? Porque é uma convenção de valor, você vê valor naquilo. Enfim, uma coisa que eu queria destacar aqui. E Gil, eu acho. Não brinca com meus sentimentos, não, velho. Eu sei que você é um homem sentimental. Não, e só para completar nesse ponto, eu simpatizo com o Gus no sentido de ter um sentimento, porque eu acho que a gente está num momento muito decisivo do mundo como um todo, né? De como a nossa sociedade vai funcionar. E a gente já tem tanta crítica para esse modelo que a gente tenta defender, cara. É tão difícil você conseguir colocar na cabeça de uma pessoa tradicional de que isso é uma realidade, que isso é melhor, que quando você que está dentro, que entende tudo, cria narrativas contra isso, você só dificulta. A gente sabe que tem todas essas questões, a gente sabe os problemas, vamos discutir esses problemas. Mas no momento que a gente vai falar com pessoas que estão fora, para o externo, a gente tem que mostrar o bom disso, né? Então eu simpatizo um pouco no sentido do sentimento, porque, cara, isso para mim, eu vivo disso hoje, eu acredito pra caralho nesse mundo. Se a Web3 for um delírio coletivo, igual as pessoas do mercado financeiro falam, isso impactaria muito a minha vida,
mas eu, de forma filosófica e da forma que eu entendo a vida, eu acho que esse é o caminho a ser seguido, né? Então, isso entra no sentimento, mano. Quando você entra no rabbit hole, você começa a olhar para o mundo de forma diferente. Tu olha para banco de forma diferente, governo de forma diferente. Então, eu acho que, dependendo do quão deep você tá nesse mundo, ele muda a sua personalidade, de fato, né? Não sei se vocês também simpatizam com isso. Ô, Vitinho, posso te cortar de novo, Claro. sem querer ser chatão? Corta, já Ô, fez isso. Mas eu concordo 100% com o Gil, mas um tempo atrás eu tava até refletindo assim sobre o porquê eu ainda tô em cripto e tal, tava numa fase de reflexão, né? E por incrível que pareça, tipo assim, toda vez que eu vejo sei lá, uma empresa Web 2 que começa a entrar de cabeça no mundo cripto. Sei lá, vou dar exemplo. Nubank. Nubank agora tá começando, tá querendo, nem lembro, acho que já criou sua moeda, tá criando, e Já agora criou tá assim? assim, já criou, né? E tá aceitando o Bitcoin, por mais que não seja da forma que a gente gostaria que fosse, mas tá lá, tá fazendo um onboard lá da galera. Querendo ou não, pro meu ego, eu gosto disso, pro meu ego, né? Por quê? Porque eu escutei tantos anos na minha vida, tipo, a galera falando que Bitcoin ou cripto era um esquema, era sacanagem, que não sei o quê, blá 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 blá. Quando começo a ver essas empresas grandona entrando nesse mercado, e aí vem a galera que me olhava com um olhar meio torto, falando assim, pô, o Gustavo é um puta de um charlatão. E agora a galera tá olhando e falou, opa, a Nubank será, talvez o Gustavo tava certo naquilo, sabe? Tipo, pro meu ego eu falo, caraca, aí, ó, viu? Eu não preciso ficar provando para as pessoas o que é a criptomoeda. Eu nem falo sobre cripto para outras pessoas, né? Tá do lado. Eu só Com deixo certeza. o barco correr, então acaba. Por isso que eu concordo com o Gil, que de uma certa forma acaba virando isso para um lado mais sentimental, né? Por mais que eu concordo com o Vitinho que não deveria ser, né? É uma validação, né, cara? Eu acho que, assim, no final do dia, se você olhar o perfil desses spaces aqui, tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais novas, mas a grande maioria do mercado cripto, eu diria que é a galera de 20 a 30 anos, né? Que é o pessoal que está na internet direto, que tá por cima das tecnologias, que está experimentando essas coisas. E quando a gente olha para nossas referências hoje, que são pessoas mais velhas, então, por exemplo, eu vim de finanças, né? Eu olho para os caras que são do mercado financeiro e que tiveram um sucesso muito grande, né? Que contribuíram para o mercado. Cara, esses caras são totalmente contra o que eu acredito. Então, é difícil. É difícil você ter feito uma formação, você ter estudado, você ter se inspirado em caras e hoje você tem uma visão que nenhum deles concorda, né? Eu sempre me pergunto, cara, será que eu estou no caminho certo? E aí eu começo a pensar nos fundamentos e eu falo, tô. Essas pessoas que estão aí, elas foram muito boas no momento que elas foram muito boas, mas agora elas não estão vendo isso aqui ainda, né? Então, eu acho que é uma validação quando a gente vê o Web2 entrando. Eu tive essa discussão em vários grupos já, que tem muita gente que é maxi, não só de Bitcoin, mas tem maxi de tudo, né? Tem maxi de blockchain e de Web3. E tem muita gente que se incomoda com esses caras entrando, né? Ah, porra, o Nubank tá querendo se aproveitar dessa tendência e pegar o nosso mercado para fazer dinheiro, enfim. Mas, cara, isso é ótimo. Isso é ótimo. Coloquem as pessoas na nossa porta. Coloquem as pessoas com Bitcoin na mão dentro do Nubank. Porque no momento que ela tiver um Bitcoin, ela vai querer entender o que é Bitcoin. E quando ela entender, ela vai entender que Bitcoin não é Bitcoin dentro do Nubank. Essa não é a filosofia. Não é assim que se usa. Pode usar. A tiazinha da esquina vai usar no Nubank. Porque ela não vai ter uma hard wallet com uma seed phrase de 24 palavras. Mas coloquem as pessoas ali. E a gente faz esse segundo passo de falar, beleza, você chegou até aqui, vamos atravessar a rua aqui agora, que ali é melhor ainda. Eu acho que é por aí que a gente deve ir. Boa, ô, CH, se quiser ir antes, pode ir antes. Eu ia perguntar, fugir um pouco do assunto. Pô, obrigado, porque tá no assunto ainda. Pô, mano, muito maneiro falar do Nubank, porque assim, eu não acho que o Nubank tá fazendo o onboard, na real. O Nubank, ele tá. Porque assim, eu tenho criptomoeda, foi assim que eu conheci, na real, criptomoeda.
Faz uns 2 anos que eu tinha uns pouquinhos de criptomoeda assim. Não, 2 anos não, porque faz menos que o Nubank lançou. Mas desde quando o Nubank lançou bagulho de criptomoeda, eu já botei lá uns R$ 2, R$ 10, fui botando lá para entender. Só que você não consegue fazer nada lá, nada, absolutamente nada. Não dá para fazer nada. Você só bota o dinheiro e olha, só isso. Então isso não cria o onboard nenhum, isso tipo assim, a explicação que tem sobre criptomoeda, ela é muito vaga assim sobre financeiro. Então, para mim, eu acho que a Nubank, por exemplo, não tem o mesmo. Eu fico muito feliz dela entrar também na Web3, porque realiza é, é, essa validação, né, de que o negócio é real, ele existe, mas ao mesmo tempo, eles não estão preocupados real, eles não estão preocupados, não, eles não estão preocupados, não. Eu não tenho raiva deles entrar no ecossistema, mas preocupado em causar um onboard, eles não estão. Eles são um banco, né, mano? Eles são um banco, eles estão preocupados em realmente pegar o dinheiro. Com certeza. Vocês estão me ouvindo aí? Que eu acho que travou um pouco para mim. Eu tô. Então, não, com certeza, assim, é igual eu falei. No momento que a pessoa compra o Bitcoin no Nubank, o que para mim é super válido e adiciona para o ecossistema é a quebra de paradigma. Então, cara, quando eu falei que eu ia trocar de carreira e que eu ia para cripto, meu pai olhava para Bitcoin e falava, cara, isso é fraude, isso é scam, tem certeza do que você está fazendo da sua vida? Né? Por quê? Porque não existia em lugar nenhum, ninguém falava sobre, o que falava se era só especulação. No momento que você vê isso dentro do Nubank, o cidadão médio, ele pensa e fala, cara, peraí, não tem como isso aqui ser uma fraude se está dentro do Nubank. O Nubank deve ter feito a pesquisa dele. Né? Então, eu acho que quebra esse paradigma do é uma moeda só para compra de coisas ilegais, é uma moeda para fugir dos impostos. Eu acho que sai dessa narrativa. E isso é uma quebra de paradigma muito difícil. Por mais que pareça bobeira, é uma barreira muito grande, entendeu? Quando você vai falar para pessoas mais velhas que se mudam, né? Elas se mutam de forma mais devagar. Então, elas demoram para entender esse conceito. Né? Mas, enfim, é super válido o seu comentário. As empresas de Web 2 elas vão estar num espectro de Web 2 até Web 3, dependendo do quão adepto essa empresa quer ser. Né? O Nubank, por exemplo, eles até que foram muito nativos, na minha opinião. Eles fizeram um white paper mostrando o tokenomics, falando sobre a distribuição, mas se você lê o white paper, você vê que a linguagem é para uma pessoa leiga. Né? Eles não falam com os jargões que a gente fala. Eles falam de forma natural. Então, um staking da vida, o cara vai explicar sempre sem necessariamente ficar falando de staking, né? De falar de yield, de falar de APY. Né? Então, eu acho que aos poucos a gente vai cativando essas pessoas. E aí, a partir do momento que o cara tem um Bitcoin lá, e no bull market, esse Bitcoin que ele tinha virou 4, 5 vezes o valor dele, o cara vai começar a dar atenção. Então, eu acho que é aos poucos. A gente vai botando o pezinho na água e daqui a pouco tá tudo mergulhando de cabeça, entendeu? Mas vai lá, senhor, você tinha algum outro fio para puxar? Pô, tenho sim. Você tocou alguns pontos da sua carreira aí, de como enfim, reações, enfim, coisas que você mudou ali, de onde você veio e tal. Mas acho que falta embora você já seja da casa já, falta uma pergunta mais daquela tradicional. Como que você entrou nessa área, principalmente em tokenomics design, porque é uma área mais específica, é uma área, vamos dizer assim, muito refinada, eu diria assim, né? Não é qualquer pessoa que consegue ter essa noção, essa clareza. Enfim, como que foi que você entrou? E essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que tipo de projetos você acaba vendo no dia a dia trabalhando com isso, né? Qual tipo de projetos e situações, boas e ruins talvez, que você já encontrou no seu trabalho? Pô, irada a pergunta, mano. Irada. Eu curto pra caramba falar da minha história porque eu sou meio doido, né? Então não deveria servir de referência porque na minha vida eu faço tudo muito all-in, né? Mas enfim, cara, eu estudei finanças, né, no exterior, tive a oportunidade de trabalhar lá, então eu trabalhei no private banking no JP Morgan de Nova York e também tive uma experiência no Itaú aqui de São Paulo. Mas aí, cara, fazendo esses dois estágios eu não curti muito private banking. Eu não sei se a galera é muito familiarizada com o que é o wealth management, private banking, essa parte do banco de investimento, mas basicamente é gestão de patrimônio de pessoas físicas muito ricas. Né? Então, tem o cara que é dono da empresa X, o cara tem 300 milhões de dólares e ele precisa de um banqueiro para controlar o dinheiro dele. Então, é um banco privado. É como se você tivesse um cara dentro do banco que ele serve a você.
E esse conceito, por mais que seja maneiro, por mais que você toque na parte de portfólio de ações e tudo, ele é pouco, como eu posso dizer, ele não é tão excitante. É uma coisa mais monótona. Por quê? Um cara que tem 300, 500 milhões de dólares, cara, ele não quer fazer 2x, 3x, 10x. O cara quer não perder. O que ele quer é bater a inflação e não perder dinheiro, porque ele não precisa mais fazer retornos altos. Então acaba que as suas estratégias, elas são sempre estratégias muito mornas, né? Pouco arriscadas, pouco sofisticadas. E aquilo ali me incomodou muito. O meu sonho sempre foi fazer M&A, né? Que é fusões e aquisições de empresas. Eu queria estar ali na mesa de advogado e negociando a compra e venda de empresas, porque eu achava que isso era o glamour do mercado financeiro. Pelo menos na minha faculdade, esse era o top do top que você poderia chegar dentro de investment banking, né? Que é a parte de fusões e aquisições. E aí, pô, resumo da história, cara. Eu tava em Nova York, trabalhando no JP, os caras me deram uma oferta para voltar, eu recusei e voltei pro Brasil desempregado. E aí vim aqui para São Paulo, né? Eu sou do Rio, vim morar de favor com um amigo meu da USP, que estava estudando lá, ele morava numa república. Peguei um colchãozinho, comecei a dormir do lado da cama dele ali, fazendo entrevista atrás de entrevista aqui em São Paulo. E aí acabei conseguindo um trabalho em M&A, que era o que eu sonhava, né? Fiquei 2 anos lá, e aí eu tive um problema pessoal, tive que sair para trabalhar na empresa da família, ajudar meu pai em algumas situações que estava tendo lá. Cara, e ali eu tive muito mais tempo, né? M&A, eu não sei se o pessoal aqui conhece muito como é o dia a dia, mas é uma loucura do caralho. Assim, a gente acorda muito cedo e fica até madrugada no escritório. Então você dorme muito pouco, a maior parte do teu sono é do final de semana, e mesmo assim você trabalha final de semana. Então é uma coisa que você não tem tempo para nada. Meu único tempo era para focar e me especializar no que eu estava fazendo. Quando eu saí dali e tive uma oportunidade mais empresarial, é outro ritmo, né? Ali por 4, 5 horas da tarde já ficava muito mais suave. E como eu estava acostumado com aquele ritmo de trabalhar 16, 17 horas por dia, eu comecei a ficar inquieto, né? Eu saía do escritório, ainda estava sol, eu ficava ansioso, né? É uma coisa muito louca, cara. Quando você começa a trabalhar muito assim, você acaba criando uma realidade totalmente distorcida na sua cabeça, do quanto você deve entregar, do quanto você deve fazer. E eu realmente ficava muito mal quando eu trabalhava pouco, entre aspas, né? Chegava tipo 8 da manhã, saía 5 horas da tarde no escritório. E, enfim, e ali foi onde eu encontrei um momento para começar a abrir meus horizontes. E aí eu toquei em Web3, né? Foi bem na época que o Bitcoin estava porrando, então estava aparecendo em muita notícia, o GameFi estava muito forte. E aí eu comecei a me interessar e entrei de cabeça. A minha primeira onda foi GameFi, então eu não entrei na parte técnica da coisa, não me dei ao luxo de me aprofundar. Simplesmente entrei na pirâmide zona lá, que estava todo mundo ganhando dinheiro. E, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu fiz muita grana naquele ciclo. Tipo, muita grana mesmo, aquilo ali me deu uma tranquilidade. E depois, ali em dezembro, né, então em dezembro de 21, começou tudo a quebrar. Não sei se o pessoal tava nessa época. Mas, porra, todos os projetos de NFT que o pessoal ganhava 100, 200, 300 dólares por dia começaram a quebrar. E aí não sobrou nada. Aí nesse momento eu pensei, cara, não é possível. Tudo bem, eu sabia que esses modelos não eram sustentáveis, mas tem alguma coisa aqui. Essa dinâmica é uma dinâmica que eu nunca vi. Você poder comprar ativos, vender ativos, ter um mercado meio que paralelo ali. E aí eu comecei a me aprofundar. E eu bati muito nessa parede que você mencionou, Siof, que é uma coisa muito complexa e, principalmente, temos muito pouco conteúdo acadêmico, conteúdo técnico sobre esse setor. O que a gente tem é da parte de programação, né? Então, pô, se você quiser aprender a codar em Solidity, em Rust, em todas essas programações, tem muito disponível. Agora, quando você vai falar da parte legal, quando você vai falar da parte econômica, quando você vai falar da parte de marketing, da parte de RH, tudo isso praticamente não existe, né? É tudo mato. Então é difícil. Você procura conteúdo, você não acha conteúdo. E, enfim, então eu estava tentando achar materiais mais técnicos, né? Consumir todo o conteúdo de YouTube, então Whiteboard Crypto, todos esses canais que ensinam realmente como funcionam as tecnologias, e aí partir para a parte específica da minha área, né? Então, a empresa hoje que eu trabalho, no caso, a fundadora é a autora do livro que eu li para me especializar,
E foi assim que eu consegui meu emprego, né? Então, eu estudei o livro dela, eu estava numa viagem, e aí no avião eu comi o livro, na ida e na volta. Quando eu voltei, eu mandei uma mensagem para ela. Falei, cara, li teu livro, pô, muito foda, não encontro tanta coisa assim. Eu queria que você me desse umas dicas aí de como me especializar. E aí a gente trocou uma ideia rápida no LinkedIn. Deu uns 3 meses, um outro cara do time dela veio falar comigo, cara, essa vaga aqui tá aberta. Por que você não aplica para ela e vê qual é? Aí eu, pô, na hora eu abracei. E nesse momento eu estava aplicando para tudo, né? Então eu estava aplicando para Animoca Brands, para 16Z, eu estava aplicando para qualquer função que pudesse ser relacionada ao que eu faço, né? Ao que eu queria me especializar. Então caiu como uma luva, né? Para mim foi mais uma eu metendo a cara, me expondo, tentando procurar conteúdo, por mais que não tenha, tentando procurar conteúdo, produzindo o meu próprio conteúdo. Então, cara, eu quero uma análise do ativo X. Essa análise não existe. Não tem problema, abre aqui o white paper e faz a tua própria análise, faz o teu julgamento. Porque às vezes a gente pensa, eu não sou tão bom, mas, cara, nesse mercado não tem ninguém. Então, você provavelmente é um dos melhores. Se você está interessado nisso, vai, tenta, entendeu? Tem pouca gente fazendo. E aí, só para fechar, então, essa é a minha história de como eu cheguei até o Web3, né? Foi meio que nos quebra-molas aí da vida, eu acabei caindo aqui. Não foi nada planejado, mas, porra, eu não me arrependo de nenhum movimento que eu fiz para estar aqui. E qual foi a segunda pergunta mesmo? Foi... Esqueci agora. Qual que foi a tua segunda pergunta, senhor? Tu lembra? Minha segunda pergunta foi qual tipo de projetos você já Boa. viu, bons, ruins e tal. Boa. Então, e aí o que a gente tem visto nos últimos 6 meses, assim? Primeiro, de problemas. Tem muito founder que vem pra gente com uma ideia, com um projeto, com um token, mas o cara só joga o token lá, né? Ele não chega na solução de utilizar um token por uma razão. Ele simplesmente quer ter um token. Então, uma das dificuldades que a gente tem é, de fato, sentar com o cliente e ter esse papo educacional do que é, qual é o fundamento, de como pensar sobre isso, como raciocinar sobre a necessidade de ter um token e como fazer isso, né? Então, primeiro, acho que um dos grandes problemas é essa curva de aprendizado e principalmente quando os clientes são mais Web 2, Web 2.5, porque aí é mais difícil ainda, né? Você conseguir explicar sem falar jargões é mais difícil, claro, né? Então, essa é uma dificuldade grande. O que a gente tem visto muito, e é o que eu estou focando muito, é a parte de infra, né? Eu acho que esse é o setor que está mais aquecido no mercado, é o setor que hoje tem o maior valor no curto prazo, né? E é a maior demanda. Então, por quê? O que é infra? Infra é basicamente uma tecnologia que ela possibilita outras coisas acontecerem a partir dela, né? E hoje na blockchain, por ser uma coisa muito nova, um setor muito novo, a gente tem pouca infra, né? A gente tem poucas estruturas para a gente poder fazer as operações, as soluções que a gente tem. Então, esse primeiro momento, né, depois desse grande bull market que a gente teve, eu estou sentindo e vendo muito fluxo de transação e de projetos sendo desenvolvidos na parte de infra, seja para interoperabilidade, seja para infra de blockchains, seja para infra de protocolos. Então, como você agregar vários protocolos num lugar só e fazer ele ser eficiente, quanto para infra de NFTs, de DAOs, de tudo. Então, isso cria uma história muito óbvia na minha cabeça. A gente está no início da indústria, a gente precisa ter essas bases fundamentais, esses pilares fundamentais, eles estão sendo construídos agora, e no próximo bull, esses caras vão servir como a base para os projetos e para as soluções que vão, de fato, pegar todos esses consumidores, né? Então, eu tenho visto muito fluxo em infra e acho que vai ser a próxima, pelo menos na parte institucional, de VC, vai ser o próximo boom, né? São os protocolos que vão, de fato, estourar. Mas não é muito sexy, né? Não é uma coisa muito sexy, não é muito palpável pro público, pro investidor de varejo. Então, é uma tendência que não causa bafafá. Por isso que a gente está vendo pouca notícia, né? Está tendo ainda muito levantamento de capital, claro, muito menos do que no bull, mas está muito focado em infra. Então, são coisas mais específicas, né? Mais boring. Mas, enfim, eu tenho tocado muito projeto de infra, eu tenho tentado aprender cada vez mais em como monetizar, como fazer
sistemas de infra descentralizados. E, cara, é super interessante, né? Acho que toca muito também no que você faz, Siof, porque acaba entrando muito no conceito de DAO, né? A governança nesse tipo de protocolo é muito importante. Mas, enfim, eu acho da hora. Por quê? O projeto de infra, ele pula essa parte do valor intrínseco, né? Então, você não precisa perguntar, qual é o valor desse protocolo aqui? Como se fosse um protocolo de staking puro, por exemplo. Porque a infra é o valor, né? Então, o centro desse projeto é uma solução. Então, cara, eu vou pegar todos os APIs daqui, eu vou automatizar e eu vou te dar para usar, né? Eu vou criar aqui um smart contract padrão que você vai preencher esse formulário e você vai fazer o deploy em 30 segundos. E eu vou te cobrar uma taxa de X. Né? Então, tudo isso já tem um valor muito óbvio. Mas, enfim, falei um pouco demais aí. Fala aí, Gus. Hoje eu, tipo, continuando com esse mesmo assunto, seguindo esse raciocínio, tipo assim, quando um protocolo lança o token, né, e acaba, fala, pô, lancei o token, mas esse token não tem um valor, né? Qual é o trabalho que você faz em cima desse protocolo para dar algum tipo de valor para aquele token? Cara, essa é uma puta pergunta, Gus. E é a pergunta que mais coloca a gente no spot, assim, né? No fogo. Por quê? Depois que o cara fez o deploy, é foda de você mudar coisas, né? Então você tem que construir novos valores ao redor. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei num projeto de infra, exatamente de infra, para dados, né? Então, APIs, queries, enfim. Os caras proviam isso, né? E eles tinham um token para remunerar os caras que criavam esses pools de dados, esses APIs, etc. O problema é que essa tecnologia, esses códigos dos caras eram open source. Então ninguém paga por esses códigos. Os caras criaram uma forma de recompensar desenvolvedores open source, só que ninguém paga por isso. Então, basicamente, ele criou um token que é um token de distribuição e remuneração, mas que não tem fluxos inflows, né? Não tem fluxos de entrada no ecossistema. Ele é simplesmente uma forma de remuneração. E aí o cara vem com você para um plano desse, você fala, bom, fudeu, você tem um produto que ninguém paga por ele, então ele não tem valor atrelado a ele, você não pode cobrar, não existe como cobrar pelo produto principal, e você está distribuindo dinheiro para os caras que criam isso. Então é uma situação em que o cara não cobra e você paga. É muito bizarro. E aí a gente tem que olhar para isso e pensar em muitas outras áreas que abrem nossa cabeça, como, por exemplo, efeito de rede. Então, cara, peraí, você tem uma plataforma, você tem todos esses dados, você tem desenvolvedores aqui, você tem uma comunidade, você tem um efeito de rede que esses caras geram. Como que a gente pode aproveitar esse efeito de rede para gerar soluções de valor agregado, né? Então aí entra no que eu estava te falando da infra para serviços, para soluções. Então, beleza, você tem aqui um hub que você recompensa esses caras, mas o que mais você pode fazer? Você pode fazer uma caixinha de ferramentas para o cara criar a própria DAO dele? Então, se ele tem lá open source, ele tem tudo aquilo, ele tem outros desenvolvedores com ele. Por que não criar uma sub-DAO para esse cara? Então, dá as ferramentas para ele, cobra uma taxa em cima. Ou então, cara, beleza, você tem aí o seu projeto open source, você tem a patente dele, ou então você está desenvolvendo, mas você não tem grana. O que a gente pode fazer? Vamos criar aqui um canal para que as pessoas que têm interesse em investir nesse tipo de tecnologia e tirar algum proveito dele possam ter contato de forma mais fácil com vocês, desenvolvedores, com vocês, tecnologias. E aí a gente cria uma solução de funding que a gente pode cobrar uma taxa pelo serviço, etc. Entende? Então aqui eu estou dando alguns exemplos de quando você olha e o plano inicial ele não funciona, mas ele já está na blockchain, esse é um dos contras de ser imutável. Não tem como você ir lá, voltar atrás e dar a corrigidinha. Você tem que pensar em como resolver a partir do que já foi feito. Então, você tem que pensar em outros valores que não são os valores óbvios, né? E aí, eu queria até puxar um gancho, eu sei que já está no finalzinho aí, para preço versus valor, né? Então, muita gente, quando olha para tokenomics, quando olha para tokens, pensa no preço do token. Quanto é que esse preço vai estar daqui a tanto tempo? Quando a gente pensa numa economia, a gente não pensa em preço, a gente pensa em valor intrínseco.
Então, valor intrínseco, eu não estou nem aí para o que está acontecendo na Uniswap, para o tamanho da sua liquidez, para o price impact. O que eu estou interessado é qual é a sua atividade econômica, qual é o seu volume de transação, qual é o efeito de rede que está criando, quais são os inflows, quais são os outflows. Beleza, isso tem um valor, é o valor do ecossistema. Qual que é o supply desse token? Então o valor intrínseco, considerando o supply, considerando todo esse ecossistema que ele gera, é mais ou menos X nesse mês. Então a gente consegue ter uma ideia de progressão de acordo com as premissas, se o valor intrínseco daquele token ele tem uma tendência de alta, estável para baixo, né? Agora, se vai chegar um baleia e vai vender tudo num dia só e o preço vai cair 20%, nenhum modelo pega isso, né? Então eu acho que é muito importante você ter essa noção de valor intrínseco versus preço, né? No caso do exemplo do Gus, um token como esse tem preço zero, mas dependendo do que você fizer, você pode criar um valor para ele, né? Você pode criar um valor ao redor usando esse efeito de rede. Então, são esses raciocínios que a gente tem que estar sempre usando e sendo principalmente muito criativo, porque não é fácil, não é fácil, entendeu? Uma solução dessa, às vezes a gente fica 2 semanas, 3 semanas conversando para resolver um ponto, né, da economia. Então, é um processo muito artesanal, muito criativo e que você tem que sempre estar explorando novas formas, né? Tem coisas que a gente sugere que nunca foram feitas. E aí, então, você não tem referência, né? É uma ideia que você teve, que pode solucionar um problema. A gente está num mercado que, infelizmente, é experimentação. Então, cara, essa é a nossa melhor aposta? Então vamos embora. Vamos executar, entendeu? Cara, ótimo, ótimo ter você aqui, velho. Eu acho que a gente. Tô com a sensação de que a gente deveria trazer só pra falar outro dia sobre o Token Café, que acho que seria uma dinâmica legal também. Exatamente. Até porque eu também dei uma atrasada aqui para começar, então ficou mais curto que o habitual. Passou em 10 minutos, parece, aqui o papo. A gente pode estender 5, 10 minutinhos se o pessoal tiver pergunta aí, sem estresse. Vamos deixar mais uma aí do Guedes rapidinho, aí a gente já finaliza, que tanto eu quanto o Vitor, geralmente a gente tem reunião aqui na sequência, mas, cara, já fica o convite aberto aí, daqui umas 2 semaninhas, já volta aí com a gente, se quiser. Manda bem demais, viu, Ju? Vai lá, Guedes. Fala, pessoal, beleza? GM aí. GM. Giovanni, eu queria perguntar, eu estou desenvolvendo um projeto e a gente tem muita dificuldade em criar tokenomics e tal, e uma solução que a gente pensou seria, por exemplo, criar uma moeda virtual fictícia, né, para o ecossistema que a gente está criando antes de criar uma moeda token mesmo, né, na rede e tudo mais, para testar funcionalidades, testar se a economia dela funcionaria, coisas nesse sentido. Você acha que isso faz sentido para projetos? Você acha que isso pode ser talvez mal visto pela comunidade cripto? Queria a sua opinião sobre isso. Legal a pergunta, e acho que até bate em um dos pontos que eu discuti com o Cioff e com o Rod, isso, bem interessante você chegar com essa ideia, mas enfim. Cara, eu acho que tem algumas formas de fazer, tá? Tem muitos projetos que lançam, fazem o deploy, principalmente da versão da V1 ali, né? Sem um token. E aí, o que sem um token significa? Ele pode significar o que você está falando, que é você ter um token fictício, que você vai fazer o mint lá na frente, e que agora ele é só um valor de tela, ele não de fato existe. Ou você pode já começar a fazer a sua economia com um token nativo, né? Então, vamos dizer que você tem uma solução que você cobre taxas e que as pessoas pagam por um serviço X. Você não precisa ter o seu token. Você pode fazer isso com a moeda nativa da blockchain que você está usando, cobrar as taxas da mesma maneira, ir acumulando aquilo, e aí, no momento que você achar, que você julgar ser o ideal, você faz o lançamento daquele token, e agora as taxas, os pagamentos e etc. passam para aquele token. No caso de você precisar, por exemplo, ter mecanismos de mint, de burn de tokens na sua economia, isso já não se encaixa, porque não tem como você pegar um Ethereum, mintar ou queimar, obviamente, né? Então, dependendo dos mecanismos que você tem no seu ecossistema, não é possível usar um token nativo inicialmente, porque você precisa ter funcionalidades que fogem do seu controle. Uma das coisas que é importante, se você for sair, né, a mercado com o token ali só preço de tela, é você ter um valor referência, né? Então, foi até algo que eu bati com o Cioff e com o Rod, por quê? Aquele token, por mais que ele não exista, ele vai estar já representando algum valor,
né? Então ele já vai estar ali representando o valor na mão das pessoas e girando na sua economia, independente do que seja, eu não sei qual é a natureza do projeto, mas as pessoas vão estar transacionando esse token com algum valor em mente, né? Então, se você decidir ir por esse caminho, eu diria para você já ter um plano definido na hora do launch e você transacionar esse token com um valor referência, mesmo que ele não exista, né? Então, você coloca lá 10 centavos e até o dia do launch, que vai ser lançado a 10 centavos, esse token vai ser esse preço referência, né? Então, você já seta uma expectativa muito óbvia para a tua comunidade e você possibilita que eles façam as transações de forma muito mais tranquila. Não sei se respondeu. Boa. Eu acho que vai ficar. Já vou até aproveitar de fazer o convite para você voltar daqui umas 2 semaninhas no máximo. A gente pode até, dependendo, ver antes. E a gente pode focar esse próximo papo aí no case do Token Café, meio que fazendo um estudo de caso ao vivo aqui com a galera. E aí, pra galera que estiver pensando em lançar um token, etc., com certeza vai ser um papo, assim, útil pra caralho. Irado, irmão. Fecha muito. Só marcar a data e a gente fala assim. Bora. Fechou. Então, vamos fechando por aqui, guys, que já tá passando um pouquinho do tempo, a gente já tem compromisso na sequência, que nem eu comentei, até nem consegui fazer pergunta, o Gus perguntou bastante, a galera subiu o monstro aí, contribuindo bastante, passou em 10 minutos, também contou o meu atraso, né, Posso mas falar a a gente palavra vai... rapidinho? Só para não esquecer. Nossa, esquecido, vai lá, Vitão. A palavra é a. É o artigo a. É isso aí. Boa. E só para reforçar 2 pontos, primeiro, o WhatsApp do café tá aqui pinado para quem tiver interesse em entrar lá para trocar ideia com a gente, contribuir. A gente discute ideias do café lá. E o café também tá no YouTube. Então, se você chegou no fim aí do papo com o Gil, não pegou o papo completo, daqui a algumas horas a gente vai postar o episódio inteiro lá. E Gil, cara, de novo, brigadão demais por estar aqui. Vamos marcar já na sequência o próximo e a gente faz estudo de caso com café que eu tenho certeza que, cara, vai ser muito foda, pessoal, ver um caso mais prático assim ao vivo. E pode até virar o case do próprio Token Café depois, se a gente seguir com isso. Com certeza. Pô, obrigado aí também pelo espaço. Minhas DMs estão abertas, quem quiser mandar mensagem. Eu sou meio ruim de responder, então se eu demorar, desculpa aí, mas pode mandar mensagem, não tem grilo. Se quiser fazer alguma pergunta, na medida do possível eu vou respondendo. E já está marcado, vamos marcar esse próximo aí. A gente faz um exemplo daquele hot seat lá que eu te falei, né? Então vocês contam a tese, algumas pessoas sobem aqui e a gente vai colocando vocês no lustre, né? Para ser julgado. Acho que vai ser maneiro. No paredão. Boa. Exato. Vitão, alguma palavra final aí? Alguma coisa? Senão a gente finaliza. Então, é isso aí. Eu agradecer o isso. Gil por ter subido, por ter aceito o convite. Enfim, cara de muito valor aqui dentro da Web3 e agradecer isso aí. Total, Tamo junto. total. Meus queridos, tamo junto, ótima quarta. Tô torcendo pra parar de chover, senão vai miar meu fute hoje. Dia mais sagrado da semana pra mim. Mas vamos ver. Tamo juntão, até amanhã, hein? Beijo, valeu. Valeu, pessoal.